Olá, em nosso canal nós temos diversos vídeos, diversos cursos completos de ferramenta e de conceito. Meu nome é Marcos Posse, eu devo conduzir vocês aqui no projeto Fishbone em análise de riscos em projetos. Não pretende ser um curso de riscos, mas pretende ser uma chamada, um alerta para que você possa entender que riscos existem e a sua gestão, a preocupação com a existência deles é necessária. Nós vamos dividir aqui em 8 partes simples e bem sucintas. Uma pequena história dos riscos, a abordagem do processo de agendamento, de planejamento mais praticada, que é o do caminho crítico, que apresenta uma baixa probabilidade de sucesso, mesmo com todas as técnicas aplicadas, daí a razão da gestão de riscos, a aplicação das incertezas numa simulação de duração, prazos e custos, mostrando a real probabilidade que é diferente de 100%. Escolher as probabilidades mais confortáveis para que você faça uma gestão mais real. Verificar aqui o número de simulações dado a uma metodologia, porque podemos apresentar para a gestão de riscos mais de uma metodologia. O número de simulações ela é relevante quando aplicada em uma metodologia e é inexpressiva se aplicada na outra. A outra é o processo de 3 cenários, baseado no Success Driven Project Management. Verificaremos o grau de incerteza pelo processo Liberzon de gestão de riscos e vamos falar uma comparação entre os dois métodos e as suas vantagens. Como eu disse, meu nome é Marcos Posse, nós vamos tentar planejar as coisas com uma realidade maior. Nós sempre procuramos planejar com a melhor das técnicas, melhor informação dos guias dos treinamentos ou dos exemplos. Planejar com a realidade significa que, por melhor que façamos o nosso trabalho, sempre pode existir um fio solto. E, por mais cuidado que se tenha, por mais experiência que se tenha, o resultado do fio solto pode chegar a um desastre e inviabilizar todo o nosso projeto, todo o nosso trabalho. Dessa maneira, nós vamos falar aqui de uma pequena história da gestão de riscos. Parece que as incertezas sempre ficaram claras em todos os projetos de grande porte. E por isso desenvolver metodologias para estudar que impacto essas incertezas trariam nos nossos trabalhos, nos nossos projetos. Daí, entender que a análise qualitativa dos riscos é possível. Não precisamos de ferramentas computacionais. Mas, com o advento da informática e com a melhor qualidade de processamento, o que foi desenvolvido em 1964 ou 1960, a técnica de Monte Carlo, que é uma análise probabilística de acontecimento, usar a aleatoriedade para ajudar a entender os processos, foi aplicada também na gestão de projetos. Por quê? Porque se existe uma série de cálculos sendo feitos por prazos, sequenciamentos, totalização de custos, uma variação em algum desses elementos poderia ser modelada e a entrada com variação traz um resultado processado com essa variação. Então, a primeira metodologia que a gente comenta é a aplicação de Monte Carlo em um planejamento e no recálculo sucessivo do planejamento por conta da variação de algum parâmetro que é utilizado dentro do planejamento. O parâmetro é a duração, a produção, o custo, a compra, a quantidade de uso de equipamentos e materiais. Então, a primeira técnica seria a técnica de Monte Carlo aplicada à gestão de riscos. Ou seja, vamos trazer a qualitativa para um número e tentar entender se esse número é bom ou é ruim. Qualitativo trazia uma experiência subjetiva. A quantitativa traz um valor mais numérico e preciso, mas ainda está dentro da subjetividade de aceitação. A outra metodologia é a metodologia dos 3 cenários. Se para o Ocidente, Monte Carlo fez sucesso, no Oriente, 3 cenários fez sucesso. 3 cenários são 3 referências de gestão, de planejamento, que vão levar o entendimento de percepção numérica do risco. São 2 meios diferentes que levam a propostas semelhantes, a entender quantitativamente o risco, e nós vamos discutir uma de idos dos anos 60 e a outra dos idos dos anos 60. Ou seja, parece que descobriram um avião em 2 lugares diferentes, basicamente ao mesmo tempo. Qual dos aviões voa melhor é o que nós vamos discutir aqui.
Vamos falar sobre o processo CPM, e aqui apresentando até uma crítica. Processo CPM com baixa probabilidade de sucesso. Por que eu falo baixa probabilidade de sucesso? Porque nós precisamos aplicar as incertezas nas durações e nos custos para mostrar a real probabilidade de sucesso. Vamos dar uma olhada nesse pequeno projeto, nesse exemplo que foi montado com o objetivo de fazer essa simulação. Aqui nós temos 2 pacotes que, se produzidos, entregarão o projeto. Bem quadradinho, o modelo de planejamento é apresentado aqui, mostrando que para produzir essas quantidades temos algumas atividades sequenciadas na sua produção que trarão uma estimativa de tempo, a palavra estimativa é muito bem empregada, de 70 dias úteis de produção para a conclusão desse projeto. Então, nessa parte 1, entendemos que isso é uma promessa. Promessa é dívida e temos que cumprir. Como é que a gente pode fazer uma avaliação do sucesso real disso, se nós não colocarmos as faixas de incertezas que essas durações de fato trazem para a realização da atividade? Ninguém consegue prometer 11 dias, 31 dias, ou essas durações, esses prazos, de fato. Isso é uma técnica, uma proposta de mais provável. Então, o mais provável, e aí vemos a aleatoriedade da técnica de Monte Carlo aplicada, a mais provável é isso. Mas se houver um estudo, um histórico, uma memória estatística, uma memória de trabalho, nós poderemos encontrar que nas mesmas condições, essa atividade não crítica, que normalmente leva 11 dias, ela poderia ser feita com a melhor das hipóteses em 10 dias. Quando tudo um dia deu muito certo e nada deu errado, a gente conseguiu fazer até antes de 11 dias. Conseguimos entregar com 10. Porém, em algumas condições, não muitas, mas algumas condições, chegamos a ter necessidade de fazer a atividade 1 para ela produzir aquela quantidade em 15 dias. Diversos problemas aconteceram, não sob nosso controle, mas as incertezas que nos cercam aconteceram e levaram a um tempo maior. Significa dizer que não é 11 dias, pode ser entre 10 e 15. Que efeito isso traz no nosso trabalho? Que impacto isso traz na nossa promessa de 70 dias? Um pouco mais preciso, alguém lembrou que essa atividade que nós estimamos em 23 dias já aconteceu em até 28 dias, pelas produtividades, pelos problemas. O que está previsto em 23 pode correr o risco de chegar a 28. E não temos memória sobre coisas melhores. Mantendo, então, o mais otimista e pessimista. Parece meio subjetivo, mas é uma realidade. Mais provável 11 dias. É o que mais acontece. Na estatística seria a moda. Não a média, a moda. O que mais acontece, o que mais se vê. Porém, é possível que, de uma forma bastante otimista, com bastante sorte, digamos assim, cheguemos a 10 e com bastante azar, ou deixando as coisas acontecerem, cheguemos a 15. Qual o resultado disso? A metodologia de Monte Carlo, aplicada à gestão de riscos, ela faz com que nós possamos, em Monte Carlo, não pelo método 3 cenários, mas em Monte Carlo, a gente pode dizer que queremos saber quando vai acabar, finish. E qual é a duração em dias dessa atividade, desse projeto, qual é o impacto que isso vai trazer? Escolhemos essas duas e dizemos que esse mais provável otimista e pessimista, ele respeita uma distribuição bastante simples, que é a distribuição beta, que é uma distribuição, um comportamento de como as coisas acontecem na vida. E nós vamos agendar apenas, calcular apenas em função das sequências lógicas do CPM, um após o outro, não outros recursos mais elaborados. Então, ajustando rapidinho aqui, vamos fazer 1000 simulações. 1000 vezes nós vamos mudar a duração e o prazo de execução da atividade 1 e da atividade 7. 1000 vezes. Significa dizer que a máquina vai calcular várias vezes e vai nos dar
em 1 segundo, coisa que não conseguiríamos fazer na mão tão rápido assim, vai nos dar a probabilidade disso acontecer. E qual é a probabilidade disso acontecer? Vamos verificar através de um relatório. Temos métodos de 3 cenários, mas nós estamos focando aqui o método de Monte Carlo. Vamos dar uma olhada na duração do projeto, na duração geral, que era 70 dias, e nós vamos encontrar aqui no diagrama 70 dias com 99,6% de chance, ou praticamente 100% de chance. Então o projeto ele tem uma chance muito alta de acontecer em 70 dias. Por outro lado, seria bom lembrar que o pacote 1 ele é afetado por essa variação. Vamos ver um diagrama que mostra a probabilidade do pacote 1 acontecer em 65 dias. Por conta dessas variações, 65 dias tem a probabilidade de 9%. Daí a minha crítica aqui, no nosso exemplo, nesse evento didático, a minha crítica ao CPN sem a aplicação dessas técnicas de variação, dessas modelagens matemáticas de análise. 65 dias que é apresentado aqui no planejamento não são de fato reais 65 dias. A chance dele acontecer é de 9%. Embora o projeto não seja afetado, visto que o caminho azul não é o caminho crítico e não afeta o projeto, o caminho azul afeta a entrega do pacote 1. Eu não sei a importância do pacote 1, mas se eu quiser dar uma garantia não de 9%, mas uma garantia de 90%, eu terei que dar outro prazo para o meu cliente. Se eu quiser garantir mais ainda, tipo 95%, eu teria que dizer que o prazo é 69 dias e não 65 dias. O perfil dessa curva é o perfil adotado, aquela distribuição beta, distribuição triangular. Tem vários perfis, a metodologia de Monte Carlo é bastante detalhada quando a gente estuda ela na modelagem. Mas aqui em gestão de projetos já é muito suficiente você trabalhar com a beta, que tem um perfil de comportamento bastante característico em atividades produzidas por seres humanos, produzidos por máquinas e seres humanos e projetos. Obras são produzidas por seres humanos, tem uma probabilidade muito grande de atender. E se nós quisermos ver são 1000 simulações, se nós quisermos ver com mais detalhe a curva, temos algumas falhas. Essas falhas porque toda vez que a gente faz de forma aleatória, precisamos de mais e mais dados de entrada para ter mais e mais dados de saída. Então, com 1000 interações, nós encontramos essa qualidade de espaço amostral, essa qualidade de dados. Se nós fizermos a mesma coisa, não com 1000 simulações, mas com 100.000 simulações, ou seja, 100 vezes mais, nós vamos demandar da máquina um esforço que vai levar não 1 segundo, mas vai levar alguma coisa da ordem de 2 minutos. O nosso trabalho levou 2 minutos e meio, 100.000 interações, hoje não é muito significante, mas no passado já foi. Nós podemos rever aquele gráfico do pacote 1. O gráfico do pacote 1 provavelmente tem mais informações de entrada, então a distribuição, a curva que nós vamos conseguir dele, deverá ser bem mais detalhada, mais precisa. É claro que encontramos algumas coisas estranhas ainda, mas é só para mostrar que o método de Monte Carlo mostra que quanto mais dados nós temos, mais resultados, mais precisão nós teremos na saída. É um método exaustivo, porque obriga a máquina a fazer mais e mais e mais interações, porém o resultado ele é, como diria, bastante mais preciso. Não muda, de fato, o resultado, que para 65 dias o nosso pacote 1 não atende. Teremos que chegar a 95% e encontrarmos alguma coisa relativa a 69 dias. Mais uma vez, se nós fôssemos apresentar esse planejamento CPM para alguém, diríamos que as chances do pacote 1 atenderem a nossa proposta é de 9%. Se quisermos aumentar isso para 95%, ou seja, mais certeza, teremos que dizer que o prazo do pacote 1 é de 69 dias, 4 dias a mais. Isso não afeta o projeto. Parece que esse grau de incerteza que nós mapeamos, documentamos e simulamos não afeta o projeto. Mas imagine que uma atividade
do conjunto de atividades críticas tivesse de fato algum problema mais evidente, um risco, uma incerteza que, por estar no caminho crítico e por ser um pouco mais intenso a incerteza, intenso no sentido de chamar a atenção dos envolvidos, período de chuva, condição social de greve, alguma coisa assim, nos diria que as chances de atraso ou de não cumprimento poderiam chegar a 25 dias nessa atividade específica. Só para terminar essa apresentação de Monte Carlo, aplicação de Monte Carlo em gestão de riscos, a gente simula mais uma vez, não com 100 mil, mas com 1000 interações. Não precisamos da data de término, estamos analisando apenas as durações, os prazos de execução. Olhando o diagrama do projeto, que diagrama? O diagrama de probabilidade de acontecer alguma coisa. Por exemplo, acontecer o prazo de 70 dias. $200, tá bom. 50, para ficar um gráfico mais adequado. 70 dias a probabilidade é zero. Totalmente zero. Então, qual seria a probabilidade interessante? Bom, para uns, 85% já é bom, como segurança ou como risco aceitável. Para outros, 90%. 100% é uma garantia absoluta. Então, vamos colocar 90%. O nosso projeto, nosso prazo de entrega não pode ser combinado para 70 dias. Melhor será 73 dias, para dar uma chance de 90%. O caminho crítico aqui foi afetado automaticamente. A probabilidade disso não acontecer em 70 leva o projeto, por ser o caminho crítico, leva o projeto também a não acontecer. Marco final comprometido, produção do pacote 2 comprometida e produção do pacote 1 comprometida. Melhor seria 69, melhor seria 72, ou no caso da atividade 6, que é o nosso problema aqui, distribuição probabilística, da duração, atividade 6 seria melhor se nós colocássemos não com 19 dias, e sim com 22 dias. Não 19, porém 22, e teríamos um cronograma, um planejamento de tempo CPM, já incluindo a segurança necessária. E daí, o processo CPM com baixa probabilidade de sucesso seria um processo CPM turbinado com alta probabilidade de sucesso e cumprimento. Agora a gente precisa fazer também a aplicação das incertezas nos custos. Nós falamos sobre incerteza das durações e é preciso também simular incerteza em outras grandezas, se essas grandezas nos forem interessantes. Parece que prazos de execução e custos de execução são coisas bastante interessantes. Então nós vamos prosseguir fazendo a simulação independente de variações dos custos em relação às variações das durações. Vamos ver aqui que nós temos a possibilidade de entender que as atividades custam um dinheiro para serem produzidas. Coloquei aqui como um custo fixo de produção. E que somando tudo, nós temos o custo total do projeto. Aqui é o custo direto, não estamos falando do custo indireto ainda, mas, de qualquer forma, esse valor de 1.200 é um valor exato. Aquela atividade que variava, que era a atividade 2, por ter problema, a atividade 1 e a atividade 3, no caso, a atividade 1 e 3 que variavam, assim como a atividade 6, será que a variação do tempo de produção impactaria também a variação, uma variação nos custos de produção? Bom, pode ser que seja de forma direta, quanto mais tempo, mais caro, e aí é proporcional ao número de horas, ou pode ser também que seja de uma outra maneira. Vamos fazer uma simulação dizendo qual seria o valor mais provável e nas mesmas atividades ou em atividades diferentes, vamos fazer com que a atividade 1 possa ser um pouquinho mais barata, mas por conta de
recursos, compras de última hora, qualquer motivo que possa acontecer, não tenho certeza, daí um estudo de certezas, possamos chegar até o valor de 1.500. Quanto à atividade 3, que varia em prazo, não temos problema. O contrato foi feito de modo que não nos afete. Então será sempre 1.100, não importa se ela demorar muito ou pouco. Quer dizer, atrapalha o prazo, mas não nos atrapalha, não nos ameaça nos custos. Porém, essa atividade aqui tem uma chance muito grande, por algum motivo, de nos custar 1.500 e não ter a menor possibilidade de reduzir. Ou seja, não há otimismo, existe o mais provável, quer dizer, o que a gente tem costume muito frequente de pagar e tem coisas que um dia nós já gastamos e já registramos. Na nossa atividade 6 crítica, não temos problema de variação de custo, mas na atividade 7, que é a última a ser executada, nós já encontramos na vida sobrecustos para garantir a qualidade da execução. E talvez um leve valor menor na melhor das condições que nós encontramos. Então a gente pode simular também. Vamos fazer mais uma vez uma simulação de Monte Carlo, não pelos 3 cenários, analisando 1000 vezes o custo também. Não só os prazos, como o custo também. Eu vou até ver a data de conclusão como uma referência de estudo. Ele vai simular várias vezes o projeto, alterando de forma bastante aleatória essas grandezas de tempo e de custo. Em 1,5 segundos, nós encontramos condições de avaliar. 1000 vezes parece ser um bom número. Vamos falar sobre isso depois. Mas o projeto, se eu bem me lembro, na probabilidade, na distribuição probabilística dele, no que diz respeito à duração, era 70 dias, não, era mais dias. A chance de sucesso de 90%, quer dizer, algo que alguém está dizendo que é bom, é 72, 73 dias. E quanto aos custos? Botão direito novamente, diagrama de probabilidade, distribuição probabilística, dessa vez dos custos. Tem vários parâmetros, mas nós só estamos estudando tempo de execução e custos de produção. Vamos ver aqui que o custo de 11.400 desse projeto tem uma chance de 9%. Vamos colocar a 90%, que seria aquela zona de conforto que disseram que está bom. Quem disse? Os envolvidos que aceitam os resultados do projeto. Bom, o nosso tempo é 73 e o nosso custo não é 11.400, é 11.700. São R$300 a mais, com chances de ser R$300 a mais e com chances de ser 2 dias a mais ou 3. Então, lembrando mais uma vez que esse planejamento bonito, feito com as melhores técnicas, está apresentando 9 ou 10% de certeza. Melhor seria nós informarmos um custo mais provável, não, o mais adequado, 11.400, pedindo uma reserva de R$300. E 70 dias, mas assinando compromissos com 73 dias. A meta é 70, mas o compromisso é 73. A meta é 11.400, mas o compromisso interno é de 11.700. Senão, as chances disso aqui ser entregue agradando a todos é muito pequena. Daí, nós poderíamos pedir para que os indicadores de sucesso fossem apresentados. Indicadores de sucesso é nada mais, nada menos do que qual nível de aderência esse custo tem. 35%. Qual nível de aderência ou de realidade, precisão, esse custo tem? 1.300. 0%. Porque nós dissemos que ele variava, independente do prazo. Então nós temos indicadores de sucesso, tanto para o custo, gasto, quanto para a duração ou prazo de execução. 0 de certeza. A nossa meta, 70 é 0. Se eu colocar essa meta como 72, a probabilidade seria maior. Eu repeti nas metas aquilo que eu prometi. Eu repeti na meta aquilo que eu prometi. Então, essa meta aqui é melhor subir para 1.300.
vou pedir 1.300 e não 1.200. Esse aqui eu vou pedir 1.400 e vou ver qual é o impacto, qual é o índice de sucesso que eu vou ter. Eu não vou pedir 70 dias, eu vou pedir 73 dias para ver que nível de probabilidade eu vou alcançar. Vamos calcular de novo a probabilidade. Opa, já estamos com 96% de chance. Ou seja, calculado tradicional pelo método CPM, calculado agora pelo método CPM, com a avaliação de Monte Carlo, nos traz valores diferentes. Aqui já subiu para 80, 96, aqui estamos com 29. Praticar 1.500 não é certeza de nada, é melhor praticar 1.600. Analisando a probabilidade de sucesso, 83. Se isso está confortável, não está confortável, então 1.650. Mais uma vez, essa análise probabilística feita na mão é muito demorada e muito trabalhosa. Aqui foi muito rápido e na simulação de novos valores, nós alcançamos índice de probabilidades de sucesso do nosso planejamento. Nós já aplicamos as incertezas tanto nas durações como nos custos. O nosso projeto simplista não encontrou produtividade, consumo de materiais. Existem riscos em todos os lugares de uma produção. E nesse caso, nós nos limitamos a duas grandezas para trabalhar a realidade do nosso processo. Agora, a escolha da probabilidade mais confortável e a redefinição das durações e dos custos no nosso exemplo transformam o processo CPM de baixa probabilidade de sucesso para um processo CPM com alta probabilidade de sucesso. Mas há um risco no nosso trabalho, que esse seria um risco do risco. O nosso trabalho de simulação possui um risco e possui um vício. O número de simulações afeta a precisão, mas também o número de variáveis que estamos simulando afeta a precisão. Resumindo, quando você simula 1000 vezes a variação de um prazo, encontramos 1000 resultados por conta desse prazo. E aí resolvemos fazer 100.000 vezes. E aí fica melhor. Quanto mais informações de entrada, mais precisa a informação de saída. Mas lembre, quando você simula 1000 vezes uma coisa, o resultado final é sempre diretamente ligado. 1000 resultados. Mas se você simula 1000 vezes uma coisa e outra variando aleatoriamente, você não está simulando a combinação das duas na sua extensão 1000. Você está simulando 1000 vezes um conjunto de duas variáveis. E quando você tem duas variáveis combinando 2 a 2 sem repetição, pode ser que o resultado de 1000 vezes não dê a mesma coisa. Fica aqui o desafio, a questão e a pesquisa. Simular 1000 vezes uma variável significaria simular quantas vezes duas variáveis para ter o mesmo nível de precisão. Fechamos o módulo Aplicação Técnicas de Gestão de Riscos por Monte Carlo, deixando para você o desafio de responder se esse vício de simulação de inúmeras variáveis, como nós fizemos, com 1000 variações, dar a mesma qualidade, a mesma precisão que se fosse feito para apenas uma variável. Essa foi a primeira parte. Na primeira parte, análise de risco em projetos, com aplicação de Monte Carlo em análise de riscos de projetos, nós fechamos alguns entendimentos. Vamos nos preparar para conhecer outra técnica quantitativa de gestão no próximo episódio. Meu nome é Marcos Posse e eu conduzi vocês dentro dessa apresentação.